E nós seguimos. Estamos hoje na quinta frase de Jesus na cruz. Nós estamos no caminho da cruz, falando sobre o sacrifício de Jesus e tudo que precedeu a Páscoa. Tudo que precedeu o grande domingo onde Ele entregou sua vida por nós. Porém, nessa nossa jornada do caminho da cruz, nós chegamos no dia da cruz. E estes últimos domingos temos falado sobre as frases que Jesus pronunciou na cruz. Frases importantíssimas que os escritores dos evangelhos registraram. E hoje chegamos a João capítulo 19, do verso 28 em diante. Jesus já na cruz, vendo que tudo já estava consumado, para que se cumprisse para se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Vamos até aqui. O próximo verso já está mais adiante, em outro domingo, né? A próxima frase. Mas Jesus, nesse momento, percebe que tudo já está no fim. Percebe que já está consumada a sua obra, chegou ao fim a sua jornada de entrega e de sacrifício, sentindo algo que nós não conseguimos imaginar. Eu li um historiador essa semana, falando que a agonia que ele passou durante toda a madrugada, sendo preso já no final da sexta-feira, sendo açoitado noite adentro e julgado, depois açoitado mais uma vez, perdendo sangue, sem se alimentar, o estresse no momento que ele sentia, tanto pelo julgamento, pelo sofrimento, pela agonia de saber o que sofreria, fora isso na consciência de todo o pecado que carregava, sendo ele o Cordeiro de Deus, o cansaço, com certeza Jesus estava sedento. Naquele momento ele diz: tenho sede. Essa é a quinta frase na nossa análise das frases de Cristo. João, o escritor, é quem relata essa frase. João esteve ao pé da cruz junto com a sua mãe, a mãe de Jesus, né, Maria. Aliás, já pregamos sobre isso. Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E Jesus naquele momento fala: tenho sede. João escreve essa frase. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça do João. A gente não sabe tudo o que Jesus falou na cruz, se ele disse mais coisas e os apóstolos acharam que essas frases foram importantes, ou se ele disse apenas essas frases e não puderam deixar de relatá-las. Mas o que João, que andou com Jesus, que viu Jesus fazendo milagres, viu Jesus multiplicar pães, sabendo da história do povo de Israel que atravessou o deserto e Deus fazia a água jorrar da pedra para que o povo matasse a sua sede. Ele que ouviu Jesus dizendo: eu sou a água da vida, quem beber da água do poço volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede, pelo contrário, dentro dele fluirão rios de águas vivas. Quem come de mim e se alimenta de mim jamais terá fome, jamais terá sede. Ele viu Jesus fazendo milagres, ele conhecia a história do povo de Israel, ele ouviu Jesus falar estas coisas que ele mesmo relatou, e outros seus companheiros relataram. Ele vê o próprio Jesus. A água teve sede. A água que mata a nossa sede teve sede. E ele escreve: Jesus disse: tenho sede. Talvez ali, percebendo todo o caráter da humanidade de Jesus, como um ser humano naquele estado, tendo sede,
por toda a condição que o seu corpo enfrentava. Também vendo ali a simplicidade e a humildade do seu mestre na cruz. Muita gente pensa assim: Jesus não daria sinal de fraqueza? Tem muitos cristãos que dizem assim: nós não podemos dar sinal de fraqueza. Nós temos o poder. É interessante isso, né? O momento do sacrifício de Cristo o coloca no paradoxo de, sendo o Filho de Deus com toda a autoridade, Ele mesmo disse: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Nasce como uma criança e depende de que um ser humano, que é a sua criatura decaído, limpe as suas fezes, o amamente, cuide, carregue no colo. E no momento da sua morte, na cruz, Ele diz: eu tenho sede. O encontro da nossa humanidade, da simplicidade no Filho de Deus, tem que fazer a gente parar para pensar. Um parênteses aqui na pregação, não é sobre isso, mas quantas vezes você, como um cristão, pensa assim: eu não posso dar sinal de fraqueza, eu vou profetizar, eu vou dizer que eu vou vencer, ninguém pode ver que eu estou chorando, que eu estou sofrendo. E vou dizer para você, antes de fechar esse parênteses, que isso não é humano, nem tampouco divino, muito menos bíblico. Porque nós queremos nos colocar numa posição de superioridade, e porque temos Deus, podemos tudo, todas as coisas. É verdade, Ele é Senhor, está conosco, tudo posso naquele que me fortalece. Mas isso não significa que eu deixei de ser um ser humano. Aliás, a gente aprende que receber a Cristo é subirmos um patamar de um nível espiritual e que estamos acima dos seres humanos normais. Aliás, deixamos de ser gente, deixamos de ser compassivos com quem sofre, como se nós nunca sofrêssemos. Deixamos de ser compreensivos com quem tem sede, como se nós nunca tivéssemos tido. Deixamos de ter graça e perdoar pessoas que tropeçam, como se nós nunca tivéssemos tropeçado. O tenho sede nos coloca também numa posição de normalidade da vida comum. Não é pecado, nem tampouco falta de fé, nem tampouco ausência de poder ou de Deus na sua vida, quando você diz: está difícil, tenho sede. Se nós não tivéssemos essa prerrogativa como filhos de Deus, de sermos normais e simples, não teria sentido o Evangelho nos ensinar a carregar as cargas uns dos outros. Eu nunca colocaria a minha carga sobre os ombros de um irmão. Não é lá mesmo que você coloca. É entre nós que compartilhamos a vida. O tenho sede aponta para a nossa necessidade de sermos irmãos e entendermos a dor uns dos outros. Aliás, um dia como hoje, né? Acho que tem tudo a ver. Poderíamos dizer: não, nós temos o poder, vamos para a igreja, porque esse vírus, acabamos com o vírus. Não, irmãos, nós somos gente. Não vou falar isso do vírus, porque você deve estar na sua casa, você deve ter pressão alta, diabetes, alguns têm, né? Alguns pegaram gripe normal. Somos gente de carne e osso. Tenho sede, coloca nossos pés no chão da vida para dizer: dependemos de Deus. Mas vamos fechar esse parênteses. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, a nossa dor, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E Ele, sobre os seus ombros naquela cruz, carregava o peso da humanidade. Quando Ele diz: eu tenho sede, a Bíblia nos diz que Ele cumpre a Escritura. João relata isso. Ele cita o Salmo 69, versículo 21. Este Salmo 69, como se fosse uma profecia repetida por Cristo, se bem que os salmos, eles são cânticos, faziam parte do saltério, eram cantados em cerimônias e também nas jornadas de Israel, quando ia ao templo. Havia os cânticos dos degraus, os cânticos que eram feitos enquanto eles caminhavam para Jerusalém, ou mesmo nas suas celebrações.
Esse é um cântico de Davi, um homem de guerra, um homem de dores, e ele relata nesse salmo a sua dor. Quando ele precisou do bem, lhe ofereceram o mal; quando ele precisou de ajuda, lhe ofereceram a espada. E o verso 21 ele diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Esse texto nos mostra um lado negativo do que foi feito nos dias de Cristo. Ele tem sede e a esponja é embebida no vinagre e é colocado na sua boca. E quando ele bebe, ele diz que está consumado, que é outra frase que estaremos mais adiante. Existem duas interpretações interessantes para o fato de Jesus, quando teve sede, receber vinagre na sua boca. Uma delas é a interpretação negativa: eu tenho sede, você coloca vinagre. Vinagre é o vinho quando ele desanda, quando ele oxida fora do tempo, quando ele estraga, né? Já aconteceu comigo, minha família italiana, do lado do meu pai, faziam vinho em casa. Uma vez eu e o Jorge tentamos fazer, acertamos, mas não ficou muito bom na primeira. Na segunda vinagrou tudo. Enquanto o vinho está fermentando, ele não pode ter presença de oxigênio em nada. Por isso que você já visitou uma vinícola, é hermeticamente fechado, e o oxigênio que sai quando vem a fermentação, ele tem que entrar de um cano, entrar num recipiente com água para que não haja retorno, porque ter contato com a atmosfera vai vinagrar tudo. E deve ser terrível você que já temperou a sua salada com vinagre, está com aquela sede, aquele sol, cansado, e vira um copo de vinagre na boca. Tem o fator da amargura. Na minha necessidade, quando eu estava com sede, eu recebi vinagre. Até porque a sede de Cristo transcendia o fato apenas do seu corpo ter sede. Se Jesus levou na sua carne a nossa dor, as nossas chagas, a nossa enfermidade, se Ele morreu a nossa morte, e aquele lugar era nosso, quando Ele diz tenho sede, Ele está apontando para a minha sede e para a sua sede. Aquela é a nossa sede. Deus não tem sede. Deus não é sedento por coisa alguma. Jesus passa a ter sede por habitar no nosso corpo, na nossa vida, e por ir à morte pelo nosso pecado. Aquela é a sede que eu e você temos. Aquela é a sede que nos acompanha, que todo dia a gente tem que beber alguma coisa para tentar tapar o buraco e não tem jeito. Ele é a água viva que mata a nossa sede. Portanto, a sede de Cristo é a minha e a sua. E o interessante é que há uma outra interpretação para o vinagre. A palavra utilizada quando o texto diz que foi oferecido vinagre a Jesus é a palavra roxos, do grego. E eu fui pesquisar o que ela significava. Ela tem o significado do vinho estragado, vinagrado, o vinagre, mas ela também é uma mistura. O interessante é que eu fui ver vou citar a fonte, no dicionário de James Strong, que é um dicionário antigo e muitos já não usam mais o dicionário dele, mas ele traduzia como uma mistura de vinagre e água que os soldados tinham para que pudessem matar a sua sede. Eu fui pesquisar no meu dicionário de campos semânticos e achei interessante. Johannes Low e Eugene Nida, eles fizeram um dicionário pesquisando os campos semânticos onde as palavras tinham sentido naquela época. E a tradução é a mesma. Era mesmo um hábito daqueles dias de que eles colocavam um pouco de vinagre na água. O vinagre era mais barato do que o vinho. E as populações mais pobres adquiriam vinagre. Era misturado na água para não ter um impacto tão forte, mas ajudava a matar a sede. Era mesmo normal os soldados terem um balde com água misturada com vinagre. Eu imaginei que fosse como nos dias de hoje, que a gente pega um copo d'água e espreme um pouco de limão, não muito, e aquela água fica um pouco amarga, mas aquilo mata a nossa sede. Esse hábito não é de agora, ele vem de longe mesmo.
Então também há uma interpretação de que, apesar de ser amarga, essa era a solução que eles costumavam beber. E Jesus, com aquela sede, ele recebeu na sua boca uma bebida amarga, no momento em que ele desejava matar a sua sede. E várias interpretações passaram na nossa cabeça. A gente passa a semana, e conforme a semana vai acabando, a gente intensifica o nosso papo no grupo nosso dos pastores, que a gente tem uma escala, né? Não sou eu que prego em todos os cultos, você sabe. A gente fica batendo papo sobre a pregação do domingo. O que a gente pesquisa, o que a gente lê, onde a gente aprendeu, o que nós podemos acrescentar nos nossos estudos. E até agora, hoje de manhã, ainda estávamos batendo papo sobre o significado de cada uma dessas simbologias. Quando nós temos sede, quando nós somos sedentos, não é uma coisa melhor do que você abrir a geladeira com um copo d'água gelado. Mas também tem um significado interessante o fato de Jesus beber água com vinagre. O fato de que nós queremos matar a nossa sede de como nós achamos que ela deve ser matada. Nós, seres humanos, no mundo de hoje, mesmo cristãos, ainda temos sedes. Mesmo conhecendo a Cristo, que é aquele que disse: quem vier até mim, beber dessa água, nunca mais vai ter sede. Quão distantes nós vivemos da realidade do Evangelho. O quanto o Evangelho de Jesus faz parte do nosso dia a dia. O quanto as sagradas letras nos alimentam todos os dias. O quanto o verbo mata a minha sede e a sua. Nos momentos de angústia ou de dúvida, quando a gente sai para trabalhar, quando temos uma questão para resolver na nossa casa, um conflito na nossa vida. O quanto desse Evangelho tem nos alimentado para que as nossas respostas e atitudes sejam de verdade nascidas em Cristo Jesus. O quanto estamos satisfeitos com o que Ele nos apresenta. Queremos matar a nossa sede com dinheiro, com posses, com realizações, com fama, com conquistas, com consumo. Tem tanta coisa que a gente traz para matar a nossa sede. E elas são tão ineficazes. Porque logo que uma coisa nova chega e me alegra o coração, no dia seguinte ela já está velha e eu preciso de outra. Fazemos isso com lugares, com pessoas, com posses. A única coisa que mata a nossa sede é a água viva, que é Jesus Cristo. A única coisa que a gente bebe de verdade e nos sacia de uma vez por todas é Ele. Mas nós precisamos reconhecer a nossa falha. Como nós somos falhos. Como a palavra de Deus, ela nem é aberta no nosso dia a dia. Talvez hoje você não está aqui, mas quando você está aqui, é que você por acaso lê a Bíblia, nem porque você abriu o teu aplicativo ou a sua Bíblia de papel, mas porque foi para a tela, então você leu na tela e aquele é a única gota de evangelho que você ouviu. Como você faltou no outro, talvez no mês é uma gota por mês de evangelho. Por que nós somos tão sedentos e temos uma fonte de águas vivas dentro de nós e nos negamos a bebê-la? Essa é uma pergunta que no dia do tenho sede eu preciso fazer a mim mesmo. Mas tem um outro significado, talvez uma outra lição pertinente disso. Se também aquela bebida, o vinho com o vinagre com a água era comum para se dessedentar as pessoas, e era amarga, tem também um significado interessante aqui. É que nós já sabemos o tipo de água que a gente quer beber. Quando nós nos aproximamos de Deus com as nossas sedes, nós já apresentamos a Ele. Aliás, é tão interessante que até com o Evangelho nós fazemos isso. Nós temos um mercado da fé. Um mercado onde a fé virou um produto. E já que nós transmitimos nossas reuniões e celebrações, e temos vídeos no YouTube, e tanta gente posta tanta coisa, nós também, é muito comum no mercado da fé,
você ficar clicando para achar o tipo de água que eu estou afim de beber, o tipo de água que eu quero, ou o tipo de Deus, que tipo de água eu quero que Jesus seja. Eu quero que Ele mate a minha sede nas coisas que eu quero ouvir. Mais uma vez, eu estou tornando o reino de Deus e o evangelho de Cristo em mais uma coisa que eu consumo para tentar matar a minha sede. Eu não gosto de ouvir que eu sou pecador. Eu não gosto de ouvir que eu sou falho. Eu não gosto de ouvir que eu sou um ser humano decaído. Eu não gosto de ouvir que Jesus Cristo quer transformar a minha vida, transformar o meu coração. Eu não quero ouvir que Jesus Cristo vai entrar e habitar dentro de mim e começar a moldar a minha mente, a minha alma, e começar a tirar de mim as coisas que não quero, que Ele não quer e que não são dele. Eu não quero esse evangelho. Eu quero ouvir o que eu gosto, que fale sobre amor, que Deus me ama. Eu quero que Ele fale que Ele me aceita como eu sou, que eu não preciso mudar nada. Eu quero que Ele diga que eu não sou violento, que eu não sou invejoso. Eu não gosto dessas coisas. Eu quero que Ele diga que eu vou prosperar. Eu quero que Ele diga que eu vou vencer. Eu quero que Ele diga que eu vou crescer, que eu vou ter fama, que eu vou superar tudo. É essa água que eu quero beber. E eu fiquei pensando que a água que Cristo tem para mim, o seu evangelho, mata completamente a minha sede. Há uma frase de Agostinho interessante, que ele diz: feriste-me, Senhor, com a tua palavra, e eu te amei. Que frase linda. Essa fonte da tua palavra, ela me agrediu, mas era exatamente ela que eu precisava beber naquele momento. Eu precisava ouvir a verdade. Alguém que me chacoalhasse, alguém que me fizesse despertar, alguém que me fizesse abrir os olhos e me curasse. O Salmo 42, versos 1 e 2: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, ou suspira pelas correntes das águas, a palavra é anseio, assim por ti suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei perante a face do meu Deus? Essa deveria ser a nossa sede. Essa deveria ser a nossa sede. A sede pela presença de Deus. A sede pela graça de Deus. A sede pela verdade de Deus, por mais dura que seja. A sede por sermos moldados pela sua verdade, ainda que ela nos agrida, ainda que ela seja amarga. Provérbios capítulo 31, versos 6 e 7, diz assim: deem bebida forte aos que estão morrendo, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem da sua miséria. Olha que interessante. Era um hábito. Quando alguém estava próximo da morte, eles davam bebida forte, para embebedar mesmo, para a pessoa ficar um pouco anestesiada e entorpecida, e não sofresse tanto naquele momento. E diz o livro de Provérbios que aquele está com a alma amargurada, dê um pouco de vinho para ele ficar um pouco alegrinho. É verdade, está na Bíblia. E esse hábito era meio que profilático nesses momentos de sofrimento. Quando a pessoa está um pouco amargurada, bebe um vinho que você alegra para esquecer um pouco. Eu sei que você vai dizer assim: não é essa interpretação. Faça a sua. E que a bebida forte era dada nos momentos de morte. Em Marcos capítulo 15, verso 23, há um dado interessante. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Como ele ia para a morte, a mirra com o vinho era uma bebida forte. Como Jesus já tinha sofrido, aqui Marcos relata o início de todo esse processo de sofrimento, eles quiseram dar vinho com mirra para Jesus, para que ele tivesse meio que anestesiado daquele sofrimento, e Jesus não quis. É muito interessante isso. Eu não quero uma anestesia para sofrer pouco.
Não, eu não quero. Se eu tenho que sofrer, eu tenho que sofrer. E quando ele esteve na cruz, ele disse: eu tenho sede. Eu preciso passar o que eu tenho que passar. E eu tenho sede. E foi-lhe dada água com vinagre. E eu também fui pesquisar quantas sedes Jesus teve na sua jornada. Não foram muitos momentos pelo menos relatados. Nós sabemos que Jesus tinha uma sede por fazer a vontade do Pai. Não com essa palavra propriamente, mas em João 4, eu não vou ler o texto, ele dizia que a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eu vim para cumprir o que ele disse. Jesus tinha uma sede por cumprir a vontade de Deus. Em Mateus 25, 37, é o relato quando ele disse: vocês me viram com fome e não me deram de comer, me viram com sede e não me deram de beber. E aí justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que esteve enfermo e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Quando eles têm sede, eu tenho sede. Jesus tem sede de saciar o que precisa. Uma outra sede de Jesus era a vontade de nos ver saciados, de olhar para o ser humano decaído no pecado e destruído e dizer: eu quero tirá-lo dessa condição. Há um outro texto em João capítulo 4, verso 14, que ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando ele disse isso? Quando ele foi para Samaria, no meio-dia, senta no poço, não tinha ninguém, um sol escaldante, e vem uma mulher que tinha 6 maridos para tirar água, e ele diz para ela: mulher, dá-me de beber. Ele teve outra sede, ele queria um pouco d'água mesmo. Mas quando ela fala: você é judeu, eu sou samaritana, você não deveria pedir água? Nosso pai Jacó abriu esse poço. Na verdade, Jesus estava ali porque tinha sede, pediu a água para ela, que era samaritana, mas na verdade ele estava ali para saciar a sede dela. Porque ele diz a ela no verso 14: se você beber dessa água, você vai ter sede amanhã de novo, mas se beber da água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Além da sede da cruz, que era a nossa sede, Jesus tinha a sua sede de matar a nossa. O desejo de cumprir a vontade do Pai e o desejo de nos saciar, entregando a sua própria vida. A pergunta que não quer calar é: por que a gente não bebe todo dia dessa água? Por que a nossa vida é tão dispersa? Por que a nossa semana que é corrida nos rouba tempo, nos rouba ânimo, nos rouba a nossa disciplina de sentar por 5 minutos para ler a palavra de Deus, para orar, para nos dessedentarmos na fonte eterna da água viva? Por que somos tão relapsos? Porque a nossa fé cristã se resume a um dia da semana que vamos na igreja, porque vamos na igreja, nem a consciência de que a somos nós temos. Porque somos tão frágeis. E o Cristo que é a água viva se fez sedento para que nós nunca mais tivéssemos sede. Assiste cada um de nós correndo nessa terra, tentando matar a nossa sede em outras fontes. A nossa oração deveria ser como suspira a corça pelas correntes das águas. João 6,35: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Apocalipse capítulo 22, verso 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida.
Essa jornada que nós temos feito, até chegarmos à morte de Cristo, e agora na cruz, as suas frases, tem mexido muito com a nossa cabeça, com o nosso coração, de olharmos o sacrifício de Cristo, não para que tivéssemos dó e pensássemos que nossa salvação foi apenas porque Ele sofreu, mas entendermos que o propósito do seu sofrimento foi exatamente levar sobre Ele o nosso, e fazer repousar sobre Ele o nosso fardo que é pesado, e sermos agraciados pelo dele que é leve. E isso nos transformasse em gente mais devotada, feliz, grata e mergulhada na fonte da água viva. Há uma cena muito engraçada no remake do Karate Kid, com o Jackie Chan e o filho do Will Smith, que eu não lembro o nome dele, mas enfim, em que ele sobe uma escadaria gigantesca para chegar num lugar milenar, onde os chineses aprendiam Kung Fu e praticavam, e tem lá uma fonte de água, que é uma fonte de água pura, que eles bebiam, e quando ele diz, essa aqui é a água, que é toda preservada, né? Aquela bacia preservada, onde a água surge, o menino que subiu a escadaria cansado, está suado, chega lá, beleza, encosta e mergulha de cabeça, joga água, e fala, não é para fazer isso não. É engraçado a cena, ele fala, não pode, ninguém encosta aí, né? Nós temos a fonte da água viva, e a gente quer matar a sede em tantas outras coisas. O engraçado é que a gente vai até a fonte, que é Jesus, pedindo a Ele que nos dê milagres, e dê para a gente outras fontes. Eu acho que eu sou triste porque eu não tenho na terra as coisas que os outros têm. E eu acho que eles não têm sede porque eles têm coisas que eu não tenho. E eu olho para Jesus, que é a fonte, e faço campanha de oração e de milagre, para que Ele me dê as fontes menores, que não mata a sede do outro e nem mata a minha. Enquanto Ele continua jorrando, era para a gente subir correndo e mergulhar de cabeça. Era para nós bebermos goles e mais goles. Nós gastamos, todos nós, tanto tempo da nossa vida com tanta besteira. Nós ficamos deprimidos de tanto que a gente visita o Instagram, que agora tirou o número de curtidas para nos aliviar, porque a gente ficava amargurado porque curtem mais os outros do que a mim, porque aquela é a minha fonte, né? É ali que eu me satisfaço. E quando eu não consigo, eu tenho que fazer alguma outra coisa. É a minha nova droga. Está nos meios de comunicação, está nas redes sociais. E o pior é que no mesmo aparelho que eu busco uma fonte que não mata a minha sede, está o aplicativo do Evangelho, que deveria matá-la, mas eu quase nem abro. Porque eu posso dizer uma dura verdade. Nós não estamos nem aí com a palavra de Deus, nós não estamos nem aí com o Evangelho de Cristo. Posso te falar outra dura verdade? Nós não acreditamos que a palavra de Deus mata a nossa sede. Vou te falar uma outra dura verdade. Nós não acreditamos que orar e nos relacionarmos com Cristo vai nos dar paz e vai nos satisfazer. Por isso que nós pedimos a Ele que nos dê outras coisas. Eu não sei como é que habita dentro de nós dois tipos de fé. Um que eu acho que Ele é poderoso para me dar o que me sacia, e a outra que não acredita que Ele já é o que me sacia. Temos uma fé esquizofrênica. E acho que não tem psiquiatra que possa nos dar um remédio contra essa esquizofrenia. Ela está na nossa alma, está no nosso espírito. Olhar para Cristo na cruz dizendo, tenho sede, era para dizer, Ele é a fonte, que se fez sedento, para que nunca faltasse água para mim. E eu posso beber de graça. Que um domingo como esse, possa nos fazer pensar no valor da nossa comunhão com a fonte da água viva.
possa nos fazer pensar de verdade sobre a nossa fé, o tipo de crença que a gente carrega a respeito do Evangelho, e quem sabe nos dar mais um passo nesse processo de conversão do nosso coração e da nossa mente, para nós de verdade descansarmos nele. Ainda que às vezes essa água possa ser um pouco amarga, porque ela nos surra nas tristes verdades e mentiras que carregamos, mas ela nos cura. Ela nos fere e nos faz apaixonados por Cristo. Que esse seja um domingo especial para você, aí da sua casa assistindo, e que a nossa oração dessa manhã seja: Senhor, me perdoa por eu tentar matar a minha sede em tantos outros lugares, e obrigado, porque essa minha sede estava sobre ti na cruz. O Senhor não tinha nenhuma delas, mas teve por mim. E eu quero me entregar, grato pelo teu sacrifício e descedentado pela verdade do teu Evangelho. Quero convidar você a orar comigo, aí do seu lar, aonde você está. E nós pedíssemos ao Senhor que nos abençoasse, olhando para a cruz. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Quando a gente para analisar o que Cristo passou naquela cruz, toda a noite, todos os açoites, toda a dor, o cansaço, o estresse, a perda de sangue, para dizer: tenho sede. Ele só teve sede, tu só tiveste sede, Jesus, porque entrou nesse corpo humano e levou sobre si todo o nosso pecado, e todo o pagamento da ausência de Deus, que é a nossa sede, estava ali contigo na cruz. Talvez o Senhor tenha sido uma verdadeira esponja que absorveu sobre si todo o nosso pecado. Só que a água que o Senhor tem para nós é pura e não amarga. Aquela esponja na tua boca tenha sido o próprio Cristo, levando sobre si todo o nosso vinagre, mas nos dando de volta a água viva. Obrigado, Senhor. Nos perdoa, porque a gente busca em tantos lugares matar a nossa sede. E todo dia precisamos de outra fonte, e não conseguimos olhar para a cruz e acreditarmos que a nossa comunhão contigo, fonte de toda a água viva, a água que mata a nossa sede, pode nos dessedentar. Nos perdoa. Nos ajuda a fechar tantas torneiras malditas que estão na nossa vida, aonde a gente está sempre enchendo o nosso copo. Nos perdoa, que nós possamos ser revigorados na nossa disciplina de vida contigo, Senhor, de leitura do Evangelho, de oração, de consagração ao Senhor dos Senhores. Faz isso conosco, Senhor. Que esse seja um domingo especial, de uma semana que comece diferente, onde de verdade nós estejamos alimentados pelo teu Evangelho, abençoados na tua palavra, cheios da tua graça, dizendo: o Senhor matou a minha sede, eu bebi da fonte da água da vida. Obrigado, Jesus. Nos abençoa nesse domingo, nossa comunhão de família na nossa casa, essa semana, esses próximos dias, Senhor, no nosso país e no mundo, onde temos enfrentado juntos, Senhor, esse contágio em massa de uma pandemia. Tem misericórdia de nós. São dias difíceis. Nos faz resplandecer como luzeiros nesse mundo, como gente de Deus nessa sociedade. Nos usa, e que a tua graça esteja sobre nós, guardando nossa nação, guardando, Senhor, famílias, gente que já foi diagnosticada, dando sabedoria aos homens, aos médicos, aos procedimentos, aos protocolos, aqueles que decidem cada etapa de cada processo.
que a Tua graça nos envolva, e tudo isso, Senhor, redunde em gente que Te conheça, e a Tua misericórdia, e se volte ao Senhor de todo o poder e de toda a misericórdia. Assim nos entregamos a Ti, e glorificamos o Teu santo nome, e Te agradecemos por mais um domingo estarmos juntos, ainda que distantes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe, você que está na sua casa, você que nos acompanhou pela internet, um bom domingo a todos. Continue ligado nas nossas redes sociais ao longo da semana, porque provavelmente nós continuaremos aqui pela internet enquanto estivermos no meio dessa grande batalha. Um bom domingo a todos, fiquem na paz do Senhor.